Bom dia, turma! Estamos de volta aqui com as nossas aulas. Vamos à correção, então, da aula 8, tá? Vamos dar início com a correção da aula 8. Eu pedi para vocês disserte sobre liquidação. A resposta é a seguinte: motivado pelo bom preço, o cliente, ao entrar na loja, poderá comprar outras mercadorias a preços normais. Ou seja, quando ele anuncia uma liquidação, a intenção não é somente queimar aquele estoque de mercadoria, né? Aquela mercadoria que ficou encalhada. Não, o objetivo não é somente esse. Além dele desencalhar as mercadorias, ele também vai fazer com que o cliente tenha acesso à loja e compre outras mercadorias a preços normais, né? Além de vender aquilo que ele está liquidando, ele abre uma oportunidade ao cliente de ver outras mercadorias. Continuando. O que é showroom? São mostruários de imóveis ou outro tipo qualquer de mercadorias que ficam expostos para venda através de pedidos, não sendo retiradas as mercadorias do local em que foi efetuada a venda. Eu até comentei com vocês na aula passada a respeito de showroom, né? Fiz um comentário que nós temos ali na Washington Luiz, né? Vários tipos de showroom. São aquelas mercadorias que ficam expostas, mas que quando são vendidas através de pedidos, entregues posteriormente, e você não retira a mercadoria no ato da respectiva venda, tá ok? Continuando, como definir promoção de vendas dirigida ao vendedor? A promoção de vendas, nós comentamos que ela é feita de três maneiras, né? Uma, ela é dirigida ao revendedor, ela é dirigida ao consumidor e ela é dirigida ao vendedor, que é o caso aqui que nós pedimos. Então, olha só, dirigida ao vendedor, ela é feita através da venda pessoal e da venda impessoal, né? Venda pessoal é quando você tem a presença do vendedor ali na hora da sua... quando você vai comprar, né? De uma certa forma, o vendedor, ele interfere ali na sua compra, né? Ou seja, ele faz uma abordagem com você, pergunta se você gostou de alguma coisa, se você não gostaria de levar mais alguma coisa, né? Aproveita assim uma promoção que tenha na loja de um par de meia, de um cinto, é a tal da venda casada, né? Então você tem a presença ali do vendedor. Já na venda impessoal, você não tem a presença do vendedor. É aquela que é efetuada nos supermercados, por exemplo. Você entra, você escolhe aquilo que você quer, você vai até o caixa, efetua o pagamento, ou seja, não teve nenhum vendedor ali te auxiliando nas suas compras, certo? Então essa é a venda impessoal. O que é display? É a 4. Consiste num mostruário muito utilizado para realçar mercadorias. Também comentamos a respeito. Eu falei, inclusive, que tem, quando você entra em uma farmácia, você vê lá no balcão, né, de acrílico, uns mostruários, tipo assim, fica um mostruário de batom, um mostruário com esmaltes, né? Isso se chama display. E tem também aqueles displays da Coca-Cola, que é aquelas geladeiras, né? Que tem um produto ali daquela respectiva marca, tá? Também é display. E a quinta e última questão, o que é amostra grátis? A amostra grátis são pequenas porções do produto distribuídas gratuitamente aos consumidores, né? Então, você tem, por exemplo, eu até mostrei na minha aula, na videoconferência, algumas amostras grátis que eu tinha de produtos do Boticário, né? Aquelas amostras assim de perfumes.
hidratante, né? Um sachêzinho, remédios, também tem amostra grátis de remédios, né? Dipirona, Novalgina, né? Você tem aquela amostra grátis da Novalgina, e várias outras, shampoo, tá? Então são pequenas porções do produto, distribuídas gratuitamente aos consumidores, que é uma maneira de você experimentar o produto, né, e posteriormente efetuar a compra do mesmo. Então, gente, aqui encerra a nossa correção da aula 8. E hoje nós vamos então falar a respeito da nossa revisão, né, para a avaliação que nós vamos ter, tá? Então, olha, tá aqui para vocês, tá? Conferirem aí as respostas, façam a correção. Estou enviando também por escrito a correção, tá? Para que vocês possam fazer. Então, vamos dar início hoje à nossa aula com relação à revisão, ok? Eu vou falar rapidamente, porque também vocês vão receber a folhinha, né, com o resumo das respectivas aulas, né, onde eu estou abordando rapidamente o assunto com vocês, tá? E preparei os exercícios. Então, eu vou falar rapidamente e vou trabalhar com vocês os exercícios para que seja fixado, tá bom? Vamos lá, então. Revisão das aulas. Tá fraquinha? Peraí. Das aulas 1, 2, 3 e 4. Ok? Vamos lá, a nossa primeira revisão, então. Eu coloquei para vocês aí na folhinha a respeito do nosso primeiro assunto da nossa aula 1, que é as necessidades humanas. Aí eu abordei aí rapidamente. As necessidades humanas são praticamente ilimitadas, são proporcionais ao grau de desenvolvimento do homem, ou seja, quanto maior o seu desenvolvimento, maiores as suas necessidades, ok? Aí seguindo, aí eu coloquei principais necessidades individuais. Quais são as principais necessidades individuais? É aquela pirâmide, lembra? Que Maslow criou com as principais necessidades, né? Vamos colocar aqui, relembrando rapidamente. Então vamos lá. Essa pirâmidezinha aqui, as principais necessidades individuais ou principais necessidades humanas, tá? Eu falo das duas maneiras. Então vamos lá. São aqui na base da pirâmide, tá? São as fundamentais para a nossa sobrevivência, são as fisiológicas, né? São as necessidades fisiológicas, que está aqui na base da pirâmide, tá? Fisiológicas. Depois nós temos segurança. Peraí, deixa eu dar uma colorida aqui. Fisiológicas é a nossa base. Segurança. Vamos lá. Sociais. Pois nós temos sociais, né, que o indivíduo não vive sozinho, certo? Fisiológicas são as fundamentais. Segurança, necessidade de se sentir seguro em nossos empregos, né? Sociais, peraí, estima, preto. Estima. São características próprias de cada ser humano, certo? E por último eu coloquei a autorrealização, né? É aqui a autorrealização, tá? É a realização dos seus sonhos, né?
você vai realizando no decorrer da sua história, né? Então, essas aqui são as principais necessidades individuais ou principais necessidades humanas, tá ok? Comer a tortinha. Ver se eu consigo consertar aqui. Se não piorar, né? Tá? Então, vamos lá aqui. Principais necessidades individuais. Principais necessidades individuais, tá? Todo ser humano tem essas necessidades. Aí, seguindo então, aí eu coloquei fatores que influenciam na satisfação dessas necessidades aqui, tá? Dessas necessidades individuais. Quais são os fatores? Aí eu coloquei aí, que são fatores, vou colocar aqui, deixa eu aproveitar aqui. Fatores que influenciam, tá? Na satisfação dessas necessidades. É a época, vamos lá então, época, região e poder aquisitivo. Então, época, os anos 60, os anos 70, a moda, né? Ela muda de acordo, né, com a época em que você vive, tá? Então, é o que são fatores que vão influenciar aqui na satisfação dessas necessidades. Região, se o local é quente ou frio, você vai viver de acordo, né? Vai satisfazer suas necessidades de acordo com a região. E o poder aquisitivo é o dinheiro que você tem, né? À medida que você satisfaz uma necessidade, você já quer uma outra coisa. É por isso que nós chamamos de ilimitadas, né? Não tem limite. Vai de acordo com o seu poder aquisitivo, né? De onde você vive. Então, tudo isso é que vai influenciar na satisfação dessas necessidades. Continuando, logo depois eu falei sobre bens. Aí, o que são bens? Eu coloquei aí para vocês. Bens é qualquer coisa capaz de satisfazer as necessidades humanas, tá? Aí, classifiquei os bens para vocês também. Quanto à utilidade, eles são primários e secundários. Já diz, né? Primário é aquele que é essencial, né? Secundário satisfaz as necessidades menos importantes dos homens. Coloquei quanto à natureza, que ele pode ser materiais e imateriais. Materiais, os bens materiais, são aqueles que podemos tocar, né? Esse quadro é um bem material, a mesa que eu estou utilizando é um bem material, certo? Essa caneta é um bem material. E imateriais, eu classifiquei para vocês, são também chamados de bens de serviços, tá? São aqueles que compreendem todo o trabalho do homem visando satisfazer as necessidades de outras pessoas. Ou seja, o trabalho de um professor, né? Você não pega no trabalho do professor, não pega. O trabalho de um arquiteto, o trabalho de um advogado. Então, você não pega nesse tipo de trabalho. Então, é um bem imaterial ou um bem de serviço, tá? Podemos chamar assim também. Quanto à obtenção, eu classifiquei para vocês livres ou não econômicos. Bens livres são aqueles encontrados abundantemente na natureza. Posso chamá-lo de bem livres ou posso chamá-lo também de não econômicos. Econômicos, aí eu classifiquei para vocês os bens econômicos, ainda coloquei que eles se subdividem, né? Em bem de consumo imediato, que é aquele que você consome com o primeiro uso, que é o caso da alimentação. Bens de consumo durável, que é o caso de roupa, caso de um carro. E bens de produção. Bens raros são aqueles que satisfazem as necessidades estéticas da mente, que é, no caso, coleção de selos, coleção de moedas. E aí eu parti para fatores da produção, né? Quais seriam os fatores da produção? Recursos naturais, trabalho e capital, tá? Então, fatores da produção, deixa eu colocar aqui, vou aproveitar esse quadro aqui,
que já vai dividindo aí para vocês. Deixa eu pegar a preta agora para dar uma diferenciada. Fatores da produção. Da produção. Não tá legal, peraí. Vamos lá então. Fatores da produção. São recursos naturais, trabalho e capital. Tá? Então, eu falei com vocês sobre os fatores da produção, que são esses aqui: recursos naturais, trabalho e capital. Então, com esses 3 elementos aqui, eu te dou o conceito de empresa, né? O que a empresa é? Empresa é uma unidade de produção resultante da combinação dos 3 fatores da produção, tá? Quais são os fatores da produção? Recursos naturais, trabalho e capital. Com isso, eu tenho o conceito de empresa, né? Uma unidade de produção resultante da combinação dos 3 fatores da produção. Aí, logo a seguir, eu fecho a nossa aula número 1 com os setores da produção, tá? É um resumo, né? Setores da produção. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui desse lado, então. Aproveitar que aí fica tudo aqui. Aqui são os fatores que influenciam na satisfação. Oi, desculpa. Vamos botar aqui fatores que influenciam na satisfação. Satisfação, tá bom? Para deixar isso aqui claro, para não misturar. Satisfação das necessidades humanas, tá? Isso aqui é da satisfação, aquele é fatores da produção. E esse aqui são os setores. Setores da produção. Quais são os setores da produção? Vamos lá, então. No caso, é o setor primário, certo? Setor secundário e setor terciário. Tá bom? Então, olha só. Ali são os fatores da produção. Aqui eu tenho os setores. Setores é o setor primário, secundário e terciário. Setor primário está relacionado à agricultura, à pecuária, tal, extrativismo, né, de minerar, minérios, né? Secundário está relacionado o quê? À transformação das matérias-primas retiradas aqui do setor primário. E o setor terciário está relacionado à prestação de serviços, tá? Então eu tenho agricultura, pecuária, extrativismo, eu tenho aqui transformação dessas matérias que vêm daqui do setor primário e tenho a prestação de serviço, onde é vendido o que sai daqui, ou in natura também, que sai daqui do setor primário, tá? Então aqui eu tenho o comércio, eu tenho aqui, digamos, o trabalho de um professor, o trabalho de um advogado, a prestação de serviço está aqui nesse setor aqui terciário, o trabalho de um hospital, o trabalho de uma escola, tá? Então aqui são os setores, primário, secundário e terciário, setores. E aqui fatores da produção, onde eu crio o conceito de empresa, que é uma unidade de produção resultante da combinação dos 3 fatores.
e aqui setores, ok? Então, fecho a aula 1 aqui, tá bom? Vamos rapidamente para a aula 2. Na aula 2, eu já entro com um assunto sobre o comércio, origem e evolução do comércio, tá? Aí eu comentei lá, o homem primitivo extraía da natureza os bens necessários para a sua sobrevivência. Com o passar do tempo, suas necessidades iam aumentando. Assim, foi encontrando outros homens, né? Descobrindo novos lugares, novas regiões, novos bens. Além disso, foi aperfeiçoando seus utensílios de trabalho, os quais foram objetos de troca, tá? Por outros bens dos quais tinha necessidade. Então, eu tinha um determinado bem e o outro tinha um outro bem. Eu não tinha aquele bem, nem ele tinha o meu, nós fazíamos a troca, tá? As trocas diretas surgiram a partir daí, ou seja, a troca de um bem por outro bem, também chamadas de escambo, né? Já falamos também a respeito disso. Falar troca direta ou falar em escambo é a mesma coisa. Esse sistema de trocas durou muito tempo até o surgimento das primeiras civilizações. Com elas, as necessidades foram crescendo e o homem já não conseguia produzir tudo o que necessitava. Isso intensificou ainda mais as trocas diretas, porém com uma dificuldade. Eles tinham uma dificuldade. A avaliação dos bens devido à diferença entre eles. Aí eu ainda coloquei aquele exemplo aí. Imagine alguém trocando um boi por um peixe. Olha, gente, é uma dificuldade tremenda, né? Olha o tamanho do boi, olha o peixe. Em vista disso, o homem passou a utilizar determinadas mercadorias como elemento comum nas trocas, dentre elas o arroz, o sal, o boi e outros. Depois, com a descoberta e a valorização dos metais, principalmente ouro e prata, as mercadorias puderam ser avaliadas, pois passaram a ser relacionadas com quantias maiores ou menores desses metais. Os bens passaram, então, a ter um preço. A partir daí surgiram as moedas. O uso da moeda facilitou as trocas, pois além de permitir o estabelecimento de um preço para cada mercadoria, eliminou a troca direta, mercadoria por mercadoria, dando origem à troca indireta, mercadoria por moeda. Aí facilitou, né, gente? Porque cada bem passou a ter um preço. E aí, você com a moeda, você poderia adquirir aquele produto, né, aquele bem, com respectiva moeda. Então, facilitou e muito. Aí, essa é a troca indireta, que é mercadoria por moeda. Com a troca indireta, surgiram as duas operações que caracterizam o comércio, que é a venda e a compra, tá? Atualmente, o comércio ocupa a posição de intermediação entre produtores e consumidores, né? O comércio está ali. É ele que vai te favorecer, né? Te beneficiar, né? Te trazendo aquilo que você necessita, certo? Ele vai ficar entre o produtor e o consumidor, que somos nós, tá? No comércio trabalham os comerciantes, são os proprietários, os donos, e os comerciários, que são os empregados, né? Aí até dei um exemplo falei assim, cuidado para não confundir, né? Comerciantes com comerciários. Comerciante são os donos. Comerciário eu pego assim para poder diferenciar, por exemplo, bancários e banqueiros. A terminação ários são os empregados, comerciários são os empregados. E o banqueiro e o comerciante são os proprietários, os donos, tá? A moeda é o mais valioso de todos os bens de troca. Facilita o comércio, e muito, né? Antes de seu surgimento, os povos usavam nas transações comerciais a mercadoria padrão, isto é, um produto de maior aceitação dentro da comunidade. Então, o que é mercadoria padrão que eles utilizavam na época, né? É um produto que tem maior aceitação dentro da comunidade. Então, todo mundo precisava daquela mercadoria. Então, eles utilizavam ela como mercadoria padrão, tá? Ela tinha um valor maior dentro da comunidade, ok? Era assim que eles faziam.
Aí eu encerro a aula 2, certo? Que falo sobre a troca direta e indireta, fala da moeda, né? Que é a troca indireta, e fecha aqui a aula 2. Vamos então para a aula 3. Gente, isso é um resumo, tá? Aula 3. O comércio exterior. O comércio, entre outras classificações, pode ser interno quando realizado dentro de um país, tá? Interno. Por empresas nacionais ou externo, quando envolve compradores e vendedores de países diferentes, caracterizando as importações. O que o país compra do exterior. Então, quando ele compra do exterior, ele está importando, tá? E as exportações é quando ele vende, né? Tá? Mandando para fora, tá? Então, são as exportações. Aí nós temos eu falei a respeito de divisas, o que são divisas. As transações internacionais são pagas com divisas. Então, aquilo que você comercializa, né, internacionalmente, com outros países, são pagas com divisas. Que são divisas? Divisas são moedas fortes. Aí eu coloquei assim, divisas são as disponibilidades que os governos possuem para pagar suas importações. Ou seja, elas são compostas por moedas fortes, tá bom? Então, vamos lá. Divisas são as disponibilidades que os governos possuem para pagar suas importações ou seus compromissos internacionais, como queira, tá? Elas são compostas por moedas fortes. Aí, logo a seguir, eu falei a oferta e a procura. Quando oferecemos um produto para venda ou colocamos à disposição dos outros um serviço, estamos realizando um ato de oferta. Já a procura representa a compra, tá? Isto é, a ação de buscar esses bens ou tarefas, cujo valor de troca no mercado constitui o preço. E o preço, por sua vez, é a medida monetária, segundo a qual as trocas são realizadas. Então, o preço é a medida monetária. Dessa forma, podemos concluir que a troca, quando indireta, desdobra-se em duas fases, que é a venda. Então, a venda é uma oferta. Deixa eu colocar aqui para fixação, tá? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui. É bom falar, né? E ler também, porque você visualizando, você trabalha, né? Você fixa melhor, você trabalha com a visualização, a audição e a escrita, né? A escrita, isso fixa, né? Então, vamos lá, o que eu estava falando? Que a venda digamos assim, duas fases, né? Quando eu tenho uma venda, né? Eu tenho aqui oferta. Estou aqui na aula 3, tá? Quando eu tenho a compra, eu tenho a procura, tá bom? Isso aqui vai te nortear melhor. Vamos lá. Enquanto a venda é um reflexo da produção, vamos lá. Enquanto a venda é um reflexo da produção, eu produzo, eu vendo, estou ofertando. Eu compro, né? Eu procuro, eu vou comprar e eu vou consumir, tá? A procura é um reflexo do consumo, ok? Tá? Vamos lá então. Para fixar o preço de venda ao consumidor, os varejistas levam em consideração inúmeros fatores, tá? A margem de lucro que ele quer obter, o preço pago aos fornecedores, as despesas com transporte, com salários dos empregados, aluguel, luz, água, tudo isso é agregado, né, ao valor do produto para que ele possa fixar o preço da mercadoria.
Ao lado de todos esses aspectos, existe um que é decisivo no estabelecimento do preço de venda. É a lei da oferta e da procura. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a lei da oferta e da procura, tá? Então, ao lado de todos esses fatores, você utiliza a lei da oferta e da procura, que é mais utilizado. Então, olha só, venda. Quando eu tenho uma venda, eu tenho oferta, né? E a venda é um reflexo da produção. Venda é reflexo da produção. E a compra é também aqui do consumo, tá bom? É um reflexo do consumo. A procura, ok? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Lei da oferta e da procura. Como é que eu poderia te explicar isso? Você já deve ter ouvido falar, né? De repente você está passando, assim, vai ao banheiro, a televisão está ligada, aí você fala, né? Sobre a lei da oferta e da procura, né? Quando determinado produto está no mercado, por exemplo, como foi o caso do álcool gel, né? O álcool 70, ele sumiu das prateleiras, por quê? Porque a demanda, a procura estava sendo muito grande por ele. E quando ele apareceu com um preço bem maior, superior. Por quê? Porque a procura estava sendo maior do que eles tinham para ofertar. Então, o que eles tinham, eles subiram o preço, né? E as pessoas compravam assim mesmo, porque precisavam daquele produto, né? Precisam ainda, né? Precisa do produto, então eles compravam com preço bem maior, né? Muito embora agora já até diminuiu um pouco, porque já começou a aparecer o álcool em prateleiras. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, oferta. Vamos lá. Tenho desse lado procura. Só um momento, gente. Deixa eu colocar isso pra cá, porque senão vai ficar... Vou ter que ir pra lá. Vamos lá. Vou pegar aqui de novo. Oferta. Ficar mais perto para mim. Oferta. Aqui eu tenho procura. Então vamos lá. Quando a minha oferta de uma determinada mercadoria ela é maior